Oi, pessoal, tudo bem? Tem alguém por aí? Para a nossa live de hoje, que vai ser maravilhosa. Tô aqui, ó, tô mega ansiosa. Chamem os amigos, chamem as amigas, chamem as terapeutas, chamem as mães, porque, gente, de verdade, vai ser um conteúdo pra gente hoje. Eu acho que vai ser um conteúdo para nos alimentar, né, nessa quarentena. Então, quem puder, convida, porque de verdade eu tô mega ansiosa para ouvir o pessoal, para compartilhar essa live com vocês. Eu vou tentar chamar algumas pessoas que eu tenho certeza que vão amar. Então, vai entrando aí, tá, gente? Que a gente vai... Vou terminando de chamar aqui o pessoal, para quem quiser entrar. Pessoal, ó, quem tá entrando agora, o que eu falei? Chamem as amigas, chamem as terapeutas, chamem... enfim, é um conteúdo que vai ser para todo mundo, né? Para quem... Ainda vou dar um tempinho aqui para iniciar, para chamar a Vanessa. Para quem não sabe, hoje a gente vai fazer uma live com a Vanessa, que é Life Coaching, referência no Brasil de coaching. Nem eu acredito como ela topou fazer uma live comigo, né? Eu falei, bom, eu acompanho ela ali nas redes sociais. E, enfim, a gente vai começar o papo. Tô muito, muito ansiosa. Gente, fica aí, não percam, porque a live vai ser maravilhosa. A Vanessa é maravilhosa, a Vanessa toca o coração. E assim, vou esperar para falar isso na frente dela, entendeu? Bom dia, tudo bom, Rosemary? Oi, Bia. Quem mais tá aí, ó? Deixa eu ver para eu falar oi. Aline, bom dia, tudo bem? Paloma, quem mais que tá aí? Deixa eu ver. Convidem, pessoal, convidem, porque Rosimeire, bom dia. Eu já vou chamá-la daqui a pouco, porque meio-dia ela tem um hangout lá com o trabalho dela, né? Enfim, ela tem os compromissos dela também, óbvio, tá? Cara, ela vai entrar, não tô nem acreditando que eu vou falar com ela. Vocês não sabem, eu tô mega ansiosa, gente. Nem eu tô acreditando, é tipo, tô falando com um artista, entendeu? Ela entrou, gente. Gente, eu não tô acreditando que eu tô falando com você, que demais! Imagina, eu que estou feliz de estar conversando contigo, uma pessoa tão profunda, tão dedicada. Né? Tem Imagina, muita nossa! oportunidade. Eu tô tão feliz que você nem imagina. Eu tô até, ó, eu coloquei Tá de uma onça roupa, hoje? você viu? Eu Que sou massa. toda do básico, as pessoas sabem que eu sou toda preto, branco e cinza. Falei, não, hoje eu vou pôr uma onça em Mas a homenagem à vida, ela Vanessa. tem que ser básica. Onça é básico, né? Eu também acho. Quando eu escolhi a onça como símbolo da empresa, tinha uma questão muito nacional, assim, né? A onça como símbolo nacional, muito também como a questão da busca da nossa própria natureza. E eu ainda pensava, ainda por cima é bonito, ainda por cima é chique, eu sou obrigada a escolher Não esse é? É animal como clássico, uma né? representação. E é clássico, né? Passam-se gerações, desde a nossa avó, bisavó até a gente gosta, né? É uma referência que nos Exatamente. conecta também. Vanessa, eu preciso A iluminação colocar tá aqui. boa ou tá escuro aí pra ti também? Oi? A minha iluminação tá normal ou tá escuro pra ti também? Tá um pouquinho escuro, mas dá Só pra a ver, vida. tá tranquilo. É, porque eu sei, eu consigo uma iluminação melhor, só que eu tô me vendo meio cinza, assim, a tela. Tá vendo, vida? Não, tá um pouquinho escuro, mas tá, não tá, dá pra te ver tranquilo. É? Então tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa Gente, eu ver. Né? Pode ir eu falando, vou, pode ir eu vou falando. falando, tá? Porque eu sei que Tá. quando dá, você tem seu compromisso depois, né? Então a gente não vai poder se estender, né? Muito infelizmente, eu queria passar o dia inteiro conversando com você. Mas Vá. enfim,
Para quem ainda não conhece a Vanessa, eu conheci a Vanessa, quando eu vou para São Paulo, eu atendo crianças com autismo e com dificuldade no desenvolvimento, né? E as suas famílias. Uhum. Então, eu trabalho muito em parceria com a família. Né? Alguém me ligou aqui, travou. Minha mãe me ligando, tive que bloquear. Então, eu vou para São Paulo dirigindo, né? E toda vez que eu vou para São Paulo dirigindo, eu sempre coloco alguma coisa para eu ir escutando. E um dia eu estava ali numa dificuldade, enfim, lidando ali com questões pessoais e trabalho, né? Aquela coisa de mulher, de vida. E eu achei a sua palestra falando sobre natureza, sobre em busca da nossa verdadeira natureza, tal. E a partir daí eu comecei a acompanhar e achei maravilhoso. E daí eu, enfim, fiz o convite para a Vanessa. Falei, você quer saber? Eu vou fazer, ia ser tão bom. Já pensou a Vanessa falando para o meu público, para as mães, para as famílias, para as terapeutas? Eu falei, ia ser maravilhoso, né? Porque eu acho que, enfim, eu quero que você se apresente, eu quero que você fale, eu quero falar muito pouco hoje, e eu quero que você mostre aí tudo que, cara, é sua live. E eu vou te fazendo algumas perguntinhas, assim, que eu tenho também, que eu acho que... Eu sou carente. Isso. E o pessoal também, quem quiser fazer pergunta aí, gente, pode perguntar e eu repasso aí pra Vanessa, tá bom? Tá. Vanessa, se apresente e pode falar, é sua. Meu nome é Vanessa, né? Eu gosto que me chamem de Vá, normalmente é um apelido de intimidade, tá, né? E hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 8 de abril e é aniversário de um irmão que eu tenho que faleceu há 17 anos. Então é Tá um dia brincando? É especial. hoje? É hoje o aniversário dele. Uhum. Então, Nossa. quero dizer que de antemão é um momento de bênçãos extras, assim, né? O falecimento dele me trouxe uma perspectiva muito rica de vida, né? Porque quando a gente compreende a finitude, e essa palavra é uma palavra que me impactou muito. Uma vez eu li um artigo do Luiz Carlos Prates e ele falou da finitude. E eu falei, que beleza, que bonito que tem isso, né? Porque viver a vida com a perspectiva do seu fim, não exatamente da morte, mas nos abre para a intensidade de cada momento. Nos traz, né, para o desafio de viver tudo o que a gente tem hoje, com a gratidão e tal. E viver isso de verdade, não só no discurso, mas viver o arrepio de estar acordado, de estar vivo todos os dias, né? Então, eu abri a minha empresa, vai fazer 10 anos. Há 12 anos eu trabalho com processos de desenvolvimento, de planejamento de vida. Para mim, quando eu fiz a minha primeira formação, era coaching, depois eu fui me especializando, fiz meu mestrado e fui percebendo que eu queria trabalhar com comportamento. E aí isso foi se estendendo de outras maneiras, né? Hoje eu vejo assim que eu precisei e continuo precisando do meu próprio produto para eu poder me conhecer mais. Eu sinto que nós somos tão infinitos, eu sinto que a gente tem dentro da gente a residência da perfeição, né? E quando a gente aceita que existe muita coisa dentro de nós, a gente vai perseguindo as nossas inverdades. Para que ao desbravar, ao enfrentar essas inverdades, a gente possa descobrir a conexão que a gente tem com Deus. Independente de religião, mas aquilo que a gente acredita que é o que nos conduz, ou que nos permite viver, ou que nos dá a experiência dessa jornada, né? Então, desde 2010, como em sendo empresária, a empresa atua com cursos, esses cursos eles são presenciais e são online, e a gente está em todos os estados do Brasil, a gente atende, né? Clientes de todos os estados do Brasil e de 14 países. É muito massa a perspectiva da internet quando a gente garante que a gente vai oferecer amor, né? Quero dizer a todos que estão escutando agora que eu estou muito feliz de conhecer novas pessoas, né? Eu espero que sejam focinhos novos. Com certeza. Né? E que contem comigo. Para mim, e sempre foi o DNA das minhas escolhas, o relacionamento é muito importante. A gente precisa, para se sentir vivo, ser visto, ser escutado. Eu sempre brinco que eu virei palestrante para poder falar de mim, porque ninguém pergunta, né? Eu falei assim, então eu vou virar alguma coisa para poder falar, né? Porque
Então, a gente desenvolver um verdadeiro interesse pela vida do outro é uma coisa muito especial. E é assim que eu sempre procuro fazer as coisas e viver as minhas experiências e desenvolver os serviços que a gente faz, né? E assim, nossa, eu fiquei até impactada quando você falou que hoje era aniversário do seu irmão, porque Aham. uma das coisas que me impactaram até na palestra foi essa sua ligação que você teve, né, e tem ainda com seu irmão, e o quanto aquele dia muitas coisas te mostraram, né, são sinais, né, e foi uma das coisas que eu falei assim, nossa, acho que eu tenho que estar mais ligada aos sinais, né? Eu acho que a correria do nosso dia a dia faz a gente entrar tanto no que eu tenho que fazer, na minha obrigação, que é até uma coisa também que você colocou no Instagram esses dias, né? Que as nossas obrigações, que a nossa correria não deixa a gente, de fato, talvez, lidar com aquilo que a gente precisa naquele momento. E agora, inclusive nessa quarentena, muitas coisas estão batendo ali na porta de casa, falou, agora tá aqui, e aí, o que você vai fazer com tudo isso? Né? Exatamente. É que tem várias coisas importantes, né? Eu sinto que as nossas obrigações e também a quantidade de ofertas sobre como a gente deveria ser, isso faz bastante barulho, né? E acaba silenciando a nossa intuição. É uma coisa que eu descobri trabalhando com as metas, as minhas e das pessoas que chegaram até mim, é que a gente sabe o que a gente quer, né? Essa não é a nossa dificuldade. A nossa dificuldade é encontrar espaço para poder ser quem a gente é, né? E Diante coragem, dos né? Às desafios. vezes, né? E mais que coragem, é espaço mesmo, sabe? Porque para a gente descobrir quem a gente precisa de boas perguntas, a gente precisa de espaço, a gente precisa respirar, né? O meu irmão, ele dizia... Meu irmão me deixou muitas heranças, assim... uma das heranças foi uma frase que eu nunca imaginei que eu fosse ter uma tatuagem na vida. Eu acabei fazendo a tatuagem com a frase dele, que diz, segue o fluxo. E ele sempre dizia, Vanessa, ele me chamava de gorda, ele falava gorda e fazia assim com a mão, segue o fluxo, né? E eu achava na época que ele dizia isso, que ele queria me dizer para não querer controlar as coisas, porque eu sempre fui muito, tem que ser assim, tem que ser, né? E hoje eu entendo que ele queria me ensinar que a vida não é para ser complicada, que onde existe complicação, que onde existe trava, onde existe disputa, não é o nosso lugar, né? O fluxo é onde existe leveza, onde existe, assim, fluxo. Fluidez, né? Onde existe fluxo. Eu posso tentar fazer força, assim, mas se eu flexibilizo, eu sigo, né? E esses dias eu estava atendendo um grupo online, né? Que era da turma presencial, que se tornou online agora. E aí uma das participantes falou assim, tem tanta coisa sendo oferecida que primeiro eu me planejei para fazer 1000 atividades. E eu comecei a me sentir frustrada. E aí eu pensei, qual é o meu fluxo agora? E eu percebi que o meu fluxo agora é parar. E eu achei aquilo lindo, né? Porque uma vez eu fui à terapia, a terapeuta me perguntou, Vanessa, quais são as tuas necessidades? Do que tu precisa? Cara, é uma pergunta tão básica. E eu fiquei assim, o que eu preciso? Como assim? Né? Como assim, quais são as minhas necessidades? Que pergunta profunda, né? Então, quando ela falou o fluxo, a gente tem que seguir o fluxo e muitas vezes o fluxo é parar, é ver o que está batendo na porta, qual é o recado do silêncio, né? E porque a gente tem muito para manifestar e a gente só precisava de um espaço para silenciar momentaneamente as obrigações para acessar um pouco mais a verdade sobre quem nós somos, né? Então, esse é uma das heranças que ele me trouxe. E a outra coisa, ele me dizia muito, eu falei essa frase, até acho que a Débora aqui falou que assistiu o TEDx. Obrigada, Débora. Que bom que temos uma vela acesa aí. Ele falava assim, Vanessa, o micro se reproduz no macro. Como a gente pendura a roupa no varal, a gente faz tudo na vida, né? E aquela frase, ela trouxe para mim decisões muito importantes, dentre as quais a compreensão de que eu precisava e continuo precisando continuar fazendo as minhas revoluções íntimas, porque as minhas revoluções íntimas, elas são o micro possível, elas estão dentro de mim. Então, minha autopesquisa, o meu autoconhecimento vai me permitir fazer as minhas próprias revoluções. Isso vai se estender para minha família e a minha família vai se estender para minha comunidade. Então, eu sempre tenho que saber que o exercício, ele é de dentro para fora mesmo, né? Então, eu tenho entendido
essa quarentena muito relacionada com a quaresma também, né? Na minha visão não existem coincidências assim, mas o voltar-se para dentro, voltar-se para o significado efetivo de compaixão, né? Sim. E compaixão é um tema super difícil de entender e de trabalhar, porque muitas das vezes dizer não é amor, né? Então, a compaixão, eu li um livro, cara, bom demais, demais, mega recomendo, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Já viste esse livro? Você indicou e tá na minha lista para eu comprar. É o próximo que eu quero ler. Cara, é bom demais, sabe? E a autora Como chama que Ana é? Cláudia A Quintana. morte. É um Dia que Vale a Pena Viver. E é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica paliativista. Eu nem sabia que existia a especialidade de cuidados paliativos, sabe? E, quer dizer, a pessoa que chega nela, ela já chega com a perspectiva da finitude clara e da finitude física. Eu sou uma grande apaixonada pela morte em vida. Porque quando a gente encontra uma limitação, a gente, na verdade, encontra um chamado à morte momentânea, né? Então, eu vou precisar morrer sobre tudo aquilo em que eu acredito para renascer dentro de um desconhecido de novas perspectivas. Eu sou muito socrática, sabe? O Sócrates foi um cara que não escreveu nenhum livro, né? O Platão escreveu sobre o Sócrates, o Gilmundo fala sobre a filosofia do Sócrates, e ele dizia: se eu paro para escrever, eu registro um pensamento que amanhã eu vou questionar. Então, eu não quero perder o meu tempo registrando pensamentos questionáveis, eu quero continuar questionando. Né? Então, eu só sei que nada sei, que é um clássico, né? Sim. Então, quando chegam para Ana Cláudia Quintana Arantes, já chegam com a finitude física. Então, eu falei, cara, essa mulher ela escolheu um caminho de enfrentamento de um processo de luto que se dá em todas as mudanças. Né? Na morte e na vida, no nascimento, se dá no casamento e no divórcio, se dá na promoção e na demissão. E Né? digo, Tudo que... inclusive, que se dá, que eu acho que é uma coisa muito legal que você está falando, o público que a gente trabalha, quando a mãe recebe o diagnóstico de autismo, tem muitas que passam por esse luto, né? Sim, sim. Porque elas E esse é esperavam uma coisa, né? Claro, claro, claro. E aí, como a gente lida com o luto, como a gente passa pelas fases, né, do processo da negação primeiro, depois da raiva, da barganha, né, até entender, aceitar o processo e nascer como entendendo que aquele é o plano A da vida, né? O plano A é o plano que nós temos, o plano B é o plano que foi, né? E como viver a perspectiva do bom humor, da leveza. Quando eu engravidei do João Ricardo, era muito desejado e ele é muito amado, a melhor coisa do mundo é ser mãe. Eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que esperar que vai ser muito difícil. Eu tenho que treinar minha cabeça para que seja bem pesado, para que seja fácil quando as provas vierem, né? Então, eu e o Ricardo, a gente tomou decisões de bom humor, decisões de leveza, né? Decisões de treinamento para que a gente pudesse entender as mudanças que continuam acontecendo em função da existência dele, né? A questão é que quando a vida não se apresenta conforme o currículo que a gente imaginou para nós, ela nos desafia a transpor muros muito mais altos, né? A entrar em contato com um desconhecido universal, né? Quer dizer, na hora em que eu tenho um diagnóstico, quando eu lido com a morte, quando eu lido com tudo aquilo que eu ainda não compreendo bem, não foi muito estudado porque continua sendo um tabu, né? Aquilo me desafia a ser uma vanguardista, né? Me desafia a ser alguém que se estuda profundamente para não ver limites naquilo que limita a todos. Então, eu sinto que qualquer que seja a limitação que socialmente se apresenta como limitação, aquilo nos convida a desbravar uma liberdade, né? Então é como se fosse um contraponto, Sim. né? Como me libertar diante daquilo que parece que me aprisiona, né? A gente está vivendo agora um processo que nos mantém presos, mas nunca nos sentimos tão livres, porque, como a gente falou no começo, existe
a intuição ganhando voz e batendo nas nossas portas os sonhos que a gente antes nunca conseguiu realizar, né? E diante dos diagnósticos inesperados que nos tiram do controle sobre as coisas, tudo que a gente tem é o nosso melhor para trabalhar, né? E o nosso melhor, ele só vai aparecer quando eu aceitar o meu pior. Não é interessante, né? Sim. Porque qual que é a nossa cultura? A nossa cultura é a do ponto forte. Nossa cultura não é a do ponto fraco. Né? Nossa cultura é a cultura de fale bem sobre você. Não estou dizendo que a gente tem que falar mal da gente. Não é isso. Eu estou dizendo só que seria muito bom se a gente fosse capaz de assumir os nossos segredos, né? De assumir Se a as gente nossas falhas. pudesse fazer isso, né? Inclusive as pessoas aceitarem isso, porque acho que quando, inclusive, você coloca para as outras pessoas que você tem esses pontos fracos, as pessoas entendem que você, muitos interpretam que você é fraco, e ninguém quer mostrar isso, porque não sabe como o outro vai interpretar muitas vezes, né? Assim, o nosso grande, a grande mudança vai se dar quando a gente começar a procurar por instrumentos que nos permitam não ser julgados diante daquilo que a gente já decidiu revelar, que é o nosso ponto fraco. Eu faço terapia, eu tô vendo a pergunta aqui, viu, Débora? Logo a gente já Isso, entra aqui. Eu cheguei a terapeuta e falei assim, ó, eu preciso saber de duas coisas. Eu sou bem prática, sabe? Eu preciso saber de duas coisas. Se você for capaz dessas duas coisas, a gente começa a terapia. Mas eu quero que você seja honesta comigo se é possível isso ou não. A primeira coisa que eu preciso saber é: você usa instrumentos para me ajudar a pensar ou é só conversa? Porque à medida que você utiliza um instrumento, que a gente pega uma técnica, a gente organiza o pensamento, sabe? E ela disse, não, eu uso instrumentos, a base é técnica. Eu falei, opa, massa. Segunda coisa, tu és capaz de não me dar opiniões? Tu é capaz de me fazer perguntas ao invés de dizer o que eu tenho que fazer? Porque eu acredito que nós somos sugestionáveis. Eu temo isso. Eu penso que eu quero conviver com quem me ajuda a me conhecer, não quem me doutrina, né? Então, um livro, a gente está falando aqui do livro da Ana Cláudia Quintana. Um livro, ele não é escrito para doutrinar a gente, ele é escrito para dialogar. Então, o autor, eu acredito, que ele escreve o livro propondo um debate, propondo sim. que a gente questione, né? Eu tenho um mestre, que é o Stephen Covey, e o Covey tem um livro super famoso que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E tem um capítulo em que eu realmente discordo completamente, mas que eu consigo me ver debatendo com ele. Eu falo, Covey, pensa assim, ó. E se fosse desse jeito? Sabe quando tu consegue ver o autor com um nível incrível de abertura para o debate? Eu falo, não concordo, vamos conversar, olha só. Mas não é querendo estar certa, é querendo Sim. debater. E isso nos expande. E a nossa dor está nas certezas. Quando a nossa alegria está na nossa expansão. A gente deveria focar nossa vida em aprender a se desequilibrar, não em ser equilibrado. O equilíbrio é a inércia, o desequilíbrio é o movimento. Então, na hora em que eu aprendo a me desequilibrar com instrumentos, com perguntas, assumindo que eu sou da força do elo mais fraco da minha corrente e não da força do elo mais forte, aí eu vou me expandindo, eu vou me tornando cada vez mais humana, mais humilde, mais da terra, né? E com isso vou me aproximando mais do que é divino em mim, da minha luz, né? Da conexão com coisas que, meu Deus, que a gente nem entende ainda, né? E que é super Então, difícil a gente mergulhar nisso, né? Eu falo que a quarentena, por um lado, trouxe para alguns essa oportunidade e que mesmo assim é difícil, porque você lidar com as suas dores, você lidar ali com a sua sombra, né? Que não necessariamente é ruim, mas a gente tem isso como se fosse algo muito ruim, né? Tipo, você vê sua sombra, você... Eu lembro que quando eu comecei uma terapia, a moça falou assim pra mim, olha, Pamela, sua sombra tal, a sua criança que tá no comando, nanana. E daí ela falou assim, e quando eu comecei a ver a minha sombra, né, ou tentar identificar tudo isso, não necessariamente isso me fez mais feliz, mas me fez me autoconhecer e saber aos poucos o que me preenche de fato, né, porque a gente está nessa correria do dia a dia que acho que às vezes a gente não sabe o que preenche, o que agrega. Eu vejo muito as famílias, né, trazendo agora para o meu trabalho, para essa... Eu acho que isso é uma coisa que você pode também colaborar muito.
no autismo, né, e nas famílias, a gente tem muita coisa de meta, né? Tá todo mundo querendo correr atrás do prejuízo, tá todo mundo correr, eu tenho que dar o máximo de terapia pro meu filho, porque ele tá com 3 anos, e até tal idade ele vai ser super estimulado, e é a melhor fase, eu preciso urgente que ele atinja essas metas e tudo mais. E daí entra num desespero de colocar 20 horas de terapia por semana. Não que, enfim, cada criança é uma, mas eu acho que existe eu queria até, pensando numa forma global, assim, essa coisa assim de metas e essa ansiedade de atingir essas metas, e quando elas não são atingidas, a gente fica frustrado porque não atingiu, né? Isso também, eu acho que é algo que acontece muito com todo mundo, né? Cara, sim, é que daria pra gente falar, meu Deus, realmente um dia inteiro sobre tudo isso, sabe? Porque muitas das vezes a gente estabelece metas como que tentando negar a nossa realidade. Eu vou tentar dar um exemplo concreto, assim. Quando existe a morte, quando meu irmão morreu, tudo que eu quis fazer foi me ocupar de coisas. Foi instintivo, foi por sobrevivência. Hoje eu entendo um pouco mais tecnicamente o que eu fiz. Mas foi esse período que me ensinou que a gente tende, para não viver o buraco que está ali, e que a gente só vai preencher pasada por pasada, e com o tempo, a gente tende a escolhas que anabolizam ou que tentam por anabolizar coisas que não são catalisáveis, eu não tenho como acelerar determinadas coisas, e que tentam mascarar aquilo ali. Então, por exemplo, quando a gente sente uma dor, né, a gente pode comer, a gente pode dormir, a gente pode ficar um tempão na internet, a gente pode trabalhar muito, a gente pode se drogar, a gente pode tomar remédio, a gente pode encontrar de várias maneiras para entrar no que eu chamo de coma existencial. São diversos os comas, né? Tudo aquilo que nos afasta do vazio tende a ser um coma. Quando eu falo nos afasta do vazio, é que nos afasta do processo de viver os aprendizados da tristeza. Tu disseste uma coisa muito interessante. Tu disse assim, poxa, às vezes as coisas não vão nos fazer felizes. E eu sempre encontro uma diferença entre a felicidade e a alegria. Uma coisa é alegria, outra coisa é felicidade. Eu posso estar triste e ainda assim ser feliz. A felicidade, para mim, aí é uma tradução minha, ela é a minha noção de crescimento. Se eu olho minha vida, eu falo assim, estou crescendo, estou feliz. Estou evoluindo, estou feliz. Essa evolução tem me causado tristeza? Sim. Mas eu estou crescendo? Estou, então estou feliz. É diferente de querer me viciar em processos que me dão alegrias momentâneas, mas que não constroem a felicidade em longo prazo. Então, eventualmente, os excessos sobre as metas, esses excessos acontecem por uma tentativa de não viver o processo. Leva tempo. Tem coisas que não tem como acelerar. Não há padrão para as coisas, né? Existe, quando há comparação, sempre haverá dor, né? O que existe é uma convocação a olhar o que é possível, qual é a minha necessidade, o que dá para fazer. Então a gente teme em aceitar o nosso tamanho. E em temendo aceitar o nosso tamanho, a gente não consegue crescer. A gente vai sempre encontrando o cara na porta, que é o que está lá no TEDx, né? Fala assim, puxa, eu quero ir para frente. Mas se eu não visito a minha história e a minha biografia não está bem resolvida no meu coração, a chave que está no passado não vai abrir a porta para o futuro. Então, o que acontece? Eu vou me excedendo em dizer que tenho metas, me frustrando, voltando sempre para o ponto inicial. Até a gente aprender sobre processo. Processo, né? Sabe que ano passado eu tomei uma decisão que está me fazendo muito bem. Ô, Pamela, depois tu olha aí as perguntas do pessoal, porque eu não sei como é que eu Pode deixar. Aqui, tá? Tá. Ano passado eu tomei uma decisão quando eu engravidei. Na verdade, eu engravidei em outubro, final de outubro. E em janeiro eu tive uma conversa com o Juliano, que é meu irmão, meu outro irmão. E nós éramos sócios já há 7 anos. 7 anos, quase 8 anos. E eu falei, Ju, eu quero mudar de vida. Eu quero reduzir a empresa. Eu quero uma vida cada vez mais simples.
quero produzir as coisas que eu gosto, que eu amo fazer, mas eu quero uma estrutura menor e tal. Então, ano passado foi um ano tudo de transição, em que eu percebi que aquilo que parecia ser uma obrigação, na verdade, era um adereço, era uma coisa necessária, né? E o essencial é o que a gente está conversando aqui. O essencial é outro aspecto da vida, né? Meu pai me disse, tens um dog aí, né? Bexiga, meu filho. Meu pai foi um cara muito pobre e tal, e ele sempre me desafiou a ser feliz com um pouco. Então ele me disse assim, Vanessa, enquanto tu não souberes ser feliz com um salário mínimo, tu não vais conseguir ser feliz com 10 salários mínimos. Quando tu souber ser feliz com o simples, o que vier para além será desfrutar, mas não vai te aprisionar. Tu não vai depender daquilo. Portanto, saiba ser feliz com um pouco. E nessa conversa com ele nesse dia, meu pai sempre me disse isso, mas nesse dia, aquela frase me pegou e eu disse, realmente, eu não posso me aprisionar, eu não posso fazer conta que vai me amarrar 10 meses, né? Eu não posso ser de um tamanho que é insustentável, entende? Então, a decisão, eu falei, eu quero ficar com meu filho, o que eu quero? E essa é uma coisa importante, eventualmente tem empresários que vão ver isso aqui, ou até pessoas que estão em casa. E até nessa quarentena eu acho que é algo que muita gente vai parar para pensar, né? Porque vai diminuir até... Vocês estão me ouvindo? Eu estava tampando o microfone. Sim. Na quarentena, eu acho que isso é muita coisa que vai acontecer, né? Muita gente vai diminuir o dinheiro, porque não está trabalhando, não está produzindo, não está recebendo. Mas acho que também vai ver, claro, que tem casos e casos, né, gente? Mas pensando assim que talvez não tinha necessidade de tudo aquilo, e vai ver que o que importava talvez era outra coisa e não tinha a oportunidade de parar para ver e observar tudo isso, né? Sim. Eu temo profundamente que isso que a gente está falando se torne um clichê, porque é riquíssimo, né? Outro dia eu estava... Vocês lembram quando o Fabian Londeiro foi para o Jornal Nacional? E ele estava feliz quando veio aquela... Sabe, os 40 anos da Globo, lá, não sei o que, 50 anos de... E aí eu cheguei pro Ricardo e eu falei assim, vida, o que é o teu Jornal Nacional? Né? O que é a tua meta que te faria sentir assim, tão tipo o Fabian, sabe? E ele falou, Vanessa, eu já tenho todos os dias o Jornal Nacional, né? Que somos nós, a nossa família. E eu falei, cara, eu também. Porque qualquer coisa, para além do micro, é desfrutar, mas não nos aprisiona, né? Então eu sinto assim, ano passado eu tenho feito uma transição financeira na empresa, inclusive para os clientes, porque eu sempre pensei assim, em 10 vezes sem juros. Né? Isso estimula a gente a comprar. Então, eu tenho diminuído aos poucos, agora até 5 vezes sem juros, depois tem juro, porque a gente tem que pensar no que está fazendo. Eu estou tentando adaptar os valores para que eles sejam cada vez mais acessíveis, em função de eu ter diminuído a estrutura. Isso se tornou mais possível, sabe? E eu hoje pensando, meu Deus, como esse movimento nos convida a passar por essa crise das inverdades, por essa crise das coisas que não são necessárias, pela crise de aprender sobre o nosso elo mais fraco, que eventualmente é da dependência de coisas e não de ser e de viver o que é existir, né? Então eu acredito que muitas das nossas crenças sobre o que nos trazia felicidade vão cair por terra, e é uma boa notícia. Não, a gente sonha que não fosse necessário dessa forma, né? Mas aconteceu isso, então vamos aproveitar. As crises, eu vejo também que tem esse sofrimento, assim, não um sofrimento, não sei se é essa palavra, mas que muitas das coisas que eu li o livro Propósito do Seprembaba e assim, sim. Ele fala que uma das coisas que amortece muito o ser humano é essa coisa externa, né? O comprar, o consumir, o sair. Amortece. Amortece, exatamente. E eu acho que a quarentena traz uma oportunidade de, tipo, filha, acabou acabou a injeção de, como fala, quando você toma anestesia, acabou, a morfina acabou. Agora o que tem é a realidade, como que você vive com essa realidade, né? Porque, assim, a gente vê, assim, muitas famílias
dependem de faxineiro, de babá, de terapia, tal, tal, tal. E buscam Sim. também, ao mesmo tempo, um tempo maior com o filho. E hoje está se vendo com esse tempo maior com o filho, mas vê o quanto a gente tem que mudar e viver sem essa anestesia, porque também é bom, né? Se a gente viver essa realidade, e eu acho que é que nem a flor de lótus, né? Ela floresce na lama, né? Então, na água. Então, acho que quando você renasce, consegue ver as coisas boas nessas situações, eu acho que você vai aprender a viver em qualquer circunstância. E sempre E coloco, esse não é um claro, convite. Isso que a gente está falando não é um convite da quarentena, é um convite da vida. sim, Né? exato. Assim, ontem eu tomei algumas decisões para a empresa e aí o que eu fiz, né? Eu falei, olha, essas são as metas que, independente de quanto tempo eu fique em casa, eu quero atingir. Se eu ficar até dezembro, se eu ficar até outubro, se eu ficar até o que eu vou fazer? O que eu vou executar, né? E aí, a partir dessas escolhas, eu decidi por fazer alguns investimentos, decidi por botar para frente alguns projetos. Então, a gente tem que avaliar a necessidade de mudança e avaliar o que a gente vai manter e que não vai mudar. Eu vou continuar casada, eu quero ainda ter outro filho, eu vou continuar com algumas rotinas básicas, eu quero continuar atendendo, quero continuar com os cursos. Eu tenho muito medo daquelas mudanças momentâneas, né? Por mais um coma, né? Vou fazer uma coisa para fazer movimento, para encher de conteúdo, para encher de coisas, e aquilo ali, mais uma vez, não é de fato profundo, não é uma análise. Então, assim, por trejeito, quando eu passo por uma mudança, eu fico quieta, eu gosto de observar, eu gosto de escrever os meus pensamentos, eu gosto de me perguntar qual é o convite que essa crise, qualquer uma, não é só essa, qual o convite que essa crise está me fazendo, né? O que isso está me trazendo em termos de possibilidade de desequilíbrio para que eu possa surfar essa onda ou trocar de prancha? Qual é a parafina que eu preciso passar para não cair nessa onda? Né? Então, e aí eu vou atrás do mestre capaz de me fazer perguntas, dos instrumentos capazes de organizar os meus medos e os meus pensamentos, né? E aí tomo as minhas decisões depois de refletir. Então eu dou muito valor ao silêncio, ele fala muitas coisas, né? Deixa eu só ver Sim. aqui. Oi, Tem algumas Mary, oi, Tati. perguntinhas. Tem, pois Deixa eu é, ver deixa eu aqui. ver. Oi, Rê, oi, Jennifer, oi, Mary. Deixa eu ver, oi, Mary, emocionada aqui, obrigada. A Ari, Aricele, Priscila, agora eu não sei mexer. Ai, a Dani, que legal. Oi, Francisco. Gente, se tiverem Ah, perguntas, vocês podem ir fazendo, tá? A Débora perguntou aqui, Vanessa, se você pode acredita falar. que tem chaves para acessar essa força interna, né? Dela colocou o lance do perdão a si mesmo. Se tem, deixa eu só arrumar minha tela aqui, pronto. Se tem uma chave para acessar a nossa força interna, Sim, uma das grandes, um dos grandes caminhos para a gente acessar a nossa força interna é revelar os nossos principais segredos e revisitar a nossa biografia, porque a gente é resultado de todo um contexto. Então, a gente é hoje o que a gente viveu e o que a gente experimentou, né? E isso tem relação com os valores e os princípios das nossas famílias, né? Da comunidade que nos abraça. Então, para eu descobrir as minhas forças internas, eu tenho que visitar as minhas fraquezas, né? Ou as fraquezas da minha comunidade. E para isso, vai ser importante revelar alguns dos nossos segredos, das nossas limitações. E quando eu falo segredos, é falar das nossas tristezas, das nossas raivas, né, das nossas invejas, daquilo que é a nossa mentira. Porque a partir da revelação e do quanto eu assumo a minha imperfeição, é que eu posso trabalhar nela. E por isso a minha orientação, e é o que eu faço com a minha vida, é sempre procurar um espaço de não julgamento. Né? Eu lembro que quando meu irmão faleceu, passei por uma mega crise de identidade, né? E aí eu achava que eu não queria mais a marca da empresa como marca era, se transferiu para a empresa aquela crise. E aí eu chamei uma agência de publicidade super conhecida e fiz uma reunião. Falei assim: olha só, eu tô com um sofrimento aqui, abri meu coração. Chorei e tal. Falei: olha, eu não sei se é isso que eu quero, não sei se é dourado, se é prata, se é onça, se é. Não sei, acabou. Me ajuda a pensar. E aí o cara que me atendeu foi um casal do dia. Ele disse assim: me desculpa a pergunta, mas fez uma desculpa a pergunta me julgando, sabe? Ele assim:
não é aqui na tua empresa onde as pessoas se encontram? Ou seja, tu não devia saber o que tu quer, né? E aí eu disse para ele, puxa, então eu tô passando a mensagem errada. Porque aqui é um espaço de não julgamento. Todo mundo sabe o que quer. A gente só não consegue ser escutado, ser visto e ser tocado pela impaciência das obrigações e dos julgamentos externos que nos obrigam a saber e querer coisas que nós não estamos prontos para saber e querer, né? Putz, eu lembro muito de uma história muito engraçada. Eu fui para viajar para a França em 2012. E aí eu fui sozinha para tal da França. E fui para Cannes. Cannes é muito parecido com Balneário Camboriú. Levei muito pouco dinheiro. Euro sempre vai ser pouco para nós, né? Aí eu tava lá sozinho e chegou a hora do almoço, eu queria comer, eu tava com fome. E aí eu fui até um quiosque lotado, era alta temporada. Era tipo 5 de janeiro aqui em Floripa, sabe? Lotado. Daí eu fui pra fila de sanduíche lá do quiosque. E quando eu olhei o menu, tava todo em francês. E eu falei, cara, não sei nada de francês, o que que eu vou fazer? Eu vou usar meu ponto forte, vou ser simpática, né? E vou dizer pra moça que eu não entendi nada pra ela me ajudar a escolher. E tinha um sanduíche que o nome chamava Italian. E eu falei, cara, qualquer coisa eu pego o Italian, né? Chegou minha vez, eu falei, oi, tudo bom? Meu nome é Vanessa, eu não falo francês, eu posso falar em inglês contigo? E ela fez assim, vai, 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 vai. Fez assim, sabe? Vai E apontou rápido, pra fila, agiliza. rápido. E quando eu olhei pra trás, a fila tava enorme. Eu tinha encarado a fila pro sanduíche já, né? E aí eu fiquei constrangida e eu disse pra ela, me vê um Italian. Ah, eu não sabia o que era o Italian. Eu só sabia do nome Italian. Eu imaginei que era um sanduíche, sei lá, de queijo e tomate e orégano, sabe? Pensei que era pizza Tipo no pizza. sanduíche. Tipo pizza. E a hora que o cara da chapa me entregou o sanduíche, ele me entregou um sanduíche de azeitona. E assim, gente, eu como qualquer coisa, menos azeitona. E quando eu vi aquele sanduíche, sabe aquela cena de tu com o negócio na mão, assim, que tu olha e que tu tá sozinho e ninguém tá vendo o que tu tá vivendo? Eu falei, pô, eu já não tenho dinheiro nessa viagem. Eu comprei um sanduíche de azeitona. E sim, azeitona, não existe empadinha de frango se tem azeitona. É empadinha de azeitona. Porque a azeitona, ela domina tudo, né? E aí eu fiquei com aquele aprendizado para minha vida para sempre, assim. Muitas vezes a gente tem um recurso, tem tempo, tem dinheiro, tem talentos, mas vai para a fila do sanduíche errado. E mesmo sendo pressionado, humilhado, a gente opta por um caminho porque se envergonha, se constrange de não saber falar francês, né? De não saber do que estão falando. Então a gente vai lá e fala, me vê um Italian, então, tô constrangida. Pela pressa em ter o sanduíche na mão, ao invés de manter o recurso, a gente opta pela coisa imperfeita. E fica com o imperfeito sem o recurso. Portanto, a pressa, ela é inimiga da perfeição. E nunca E um aquilo daí caminho. não te alimenta, né? Exatamente. Literalmente. Literalmente, no caso ali. Nunca um caminho, né, em que a gente é pressionado às decisões que nós não estamos prontos para tomar é um caminho saudável ou de fluxo. Ser desafiado é muito diferente de ser pressionado. Eu lembro que eu jogava vôlei e aí eu passei na seletiva para jogar no Clube 12. E o 12 era um dos melhores times do estado na época. E eu era disparado a pior do time. Disparado. Não existia assim, tipo, eu tô numa escala. Eu realmente era a pior do time. Até hoje eu falo assim, meu Deus, como o Fabiano me selecionou, ele via em mim potencial, eu era alta, eu jogava direitinho, mas jogar nível Clube 12 não era. E o Fabiano, quando ia me treinar, ele treinava igual ele treinava a Letícia, que era a melhor do time. Igual. Dava a paulada idêntico, dizia tem que fazer 25 minutos de corrida, tem que ir na musculação, tem que fazer os abdominais, tem que fazer o peixinho, bora, 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 gol, gol. Ele me treinava igual. Guria, em 6 meses, eu sabia saque e viagem, eu sabia colocar a bola onde ele botava o cone, eu sabia cortar de meio. Gente, cortar de meio é impossível. Mas eu conseguia cortar posição meio. Eu falava, de onde? De alguém que não pressiona, que estimula, que desafia, que tem compaixão. Compaixão é quando eu acredito que o outro dá conta. Olhar de pena não ajuda ninguém. Se o Fabiano me olhasse com carinha de pena e pegasse leve comigo, eu nunca ia saber cortar bola de outras posições.
Mas ele falou, bora, tu consegue. Então, eu gosto de quem olha para mim como o Fabiano me olhava. Eu não gosto de olhar de pena, eu não gosto de olhar que diz, te entendo, né? Não, eu gosto de quem diz, você tem uma carga, mas tu tens estrutura para essa carga. Essa carga é fundamental para que tu desenvolva os teus músculos emocionais. Isso é fundamental para o teu processo de desbravar o que é viver intensamente, né? Então, eu sinto que esse momento na história do planeta aí nos convoca a compaixão, nos convoca a assumir o peso e dizer: se esse peso veio é porque eu dou conta, sem temer porque nós estamos aqui. Outro dia falaram, mas a gente está com medo, né? Eu falei, mas gente, medo do quê? A gente precisa confiar de novo uns nos outros, né? Existe a solidariedade, sim, né? Existe a compaixão e a gente precisa saber como atuar uma com uma coisa e com a outra e tomar as decisões que vão nos libertar para a gente viver bem a vida, né? Com certeza. Ô, Vá, então, tô te chamando de Vá já, tá bom? Isso aí, isso aí. Perguntaram aqui se. Quanto tempo a gente tá de live? Porque eu tô sem relógio aqui, você sabe? Vê aí? Deixa eu ver. 43 minutos. Tá. Tá? Perguntaram assim. Isso. Perguntaram para. Vou fazer duas perguntas que eu acho que é legal. Uma perguntaram se viver mais simples é viver com menos dinheiro, tá? E a outra pergunta também que fizeram. Gente, se eu pulei alguma pergunta, pergunta de novo, tá? E daí falaram assim: ó, o diagnóstico do meu filho está abalando muito o meu matrimônio. Tem dias, o diagnóstico do meu filho provavelmente é o diagnóstico de autismo. Tem dias que é muito difícil suportar. Me sinto sozinha e me dá vontade que ele se vá de casa, mas no fundo nós nos amamos todos. Daí também colocaram aqui, a Tamires, mãe do meu aluno, maravilhosa. Não conheço a Vanessa, mas já amei. Ela é demais, né, gente? Vanessa, tu disse que ser desafiado é diferente de ser o quê mesmo? Por favor, ela pediu para você repetir. Pressionado. Pressionado, realmente. Né? Porque eu acho que quando você é desafiado, você se sente com vontade de ir em busca, né? Te dá aquele gás, opa, de alguma forma estão acreditando em mim, então eu vou. Mas quando você é pressionado realmente, né? E isso, você sabe, Vanessa, que isso acontece muito, muito até nas intervenções com as crianças com autismo. Quando você desafia uma criança num ponto que ela dá conta de atender aquele desafio, você percebe que ela vai. Mas quando ela se sente pressionada, ela trava na mesma hora. Né? Com todas as crianças, né? Eu acho que isso também acontece muito. Bom, se você quiser responder a pergunta... Ele tem um desejo íntimo por aquilo, né? A pressão, ela tem uma obrigação, é um pouco diferente, né? Tu fala, mas eu sou obrigada a fazer isso aqui, tô pressionada a fazer, mas não vejo que vou crescer nisso, não vejo que vou evoluir nisso, mas eu sou obrigada a fazer, né? A primeira pergunta foi se viver simples é viver com pouco dinheiro. O meu pai falou desse paradigma do salário mínimo, mas eu sinto que o que ele queria me dizer é que eu tinha que saber fazer escolhas cada vez melhores e me libertar dos excessos, né? Eu tenho aqui em casa um conjunto de pratos e esse conjunto de pratos, ele me ensinou sobre isso aí. Eu acho que é o conjunto de pratos mais bonito que existe. E é o conjunto de pratos que eu tenho. Eu vivo com ele diariamente, vejo o quanto ele é maravilhoso e toda vez que eu olho para o prato, deixa eu ver se tem algum fácil aqui para te mostrar que vai dar curiosidade, eu acho. Peraí. Quando eu comprei esse conjunto de pratos, eu peguei os de sobremesa, de lanche, né? Eles são todos diferentes. Então, eles têm um conjunto que cada um tem uma carinha, sabe? Sim. E aí... E o que eu aprendi quando eu comprei esse conjunto de pratos? Que eu tenho que viver com a beleza, porque a beleza, ela também desperta sentimento. Então, a gente tem que usar todos os sentidos para manifestar as nossas emoções. Então, é importante trazer beleza para a vida. Que eu tenho que ter aquilo que dura, que é bom, porque eventualmente se eu escolho um jogo de prato, ou vou usar o jogo de prato como um exemplo bem, né? Daqui a pouco eu preciso de outro jogo de prato, de outro. Quando eu vejo, eu tenho 10 jogos de prato que não são perfeitos. Então eu sempre devo buscar por aquilo que é perfeito para mim, por aquilo que me completa. E sabendo que em vivendo bem e com o perfeito, que eu só vou precisar daquilo. Não tem relação com dinheiro, tem relação com saber escolher cada vez melhor para si. E que, às vezes, é melhor não ter
do que ter o sanduíche de azeitona na mão, do que ter o que é imperfeito. Só para dizer que tem um jogo de prato, às vezes é melhor não ter o jogo. Até tu encontrar aquilo que reverbera, que te embeleza, que te dá estrutura, que diz, isso é a minha cara. Isso realmente, quando eu olho esses pratos, eu falo, meu, esses pratos são a minha cara, como eu escolhi bem. Né? E eu fiz isso quando eu estava no meu maior vazio. Né? Eu tinha a morte do Júnior, eu tinha terminado um noivado, vim morar no meu apartamento vazio, só tinha os móveis fixos. E eu prometi para mim que eu escolheria só o que era perfeito. Só o que for perfeito. Falei, não entra aqui em casa o que não for perfeito. E quando eu digo o que for perfeito, é assim, que vai levar o meu tempo pensando por que eu quero aquilo. Né? Que vai demandar de mim, por que, que eu uso esse copo? Por que, que eu uso esse talher? Por que, que é essa toalha? Por que, que é esse sofá, essa almofada, esse lençol? Para que, eventualmente, eu tenha que investir só uma vez, durante um tempo, mas que eu viva com aquilo que fala comigo, que fala sobre mim, que fala de mim. Então, eu sou uma pessoa muito simples. E eu sinto que a minha simplicidade, ela tem relação com o meu exercício de procurar fazer escolhas cada vez mais legítimas, cada vez mais conectadas com quem eu sou e com cada vez menos pressa sobre ter resultado ou coisas nas mãos para mostrar. Então eu admiro o vazio. Ele me dá informação sobre o novo. Ele diz, ó, você não sabe isso. Né? Não tenha pressa, você não sabe, não escolhe. Eu fiquei um ano e um mês sem carro, andando com o carro da minha mãe, até eu ter certeza do que eu queria. Eu falei, não sei o que eu quero, eu vou viver o vazio de ficar sem carro, vou andar de Uber, vou desbravar, vou descobrir. Antes que eu compre, porque às vezes a gente faz investimento desse tamanho naquilo que não é o ideal. Não, eu quero, a hora que surgir o que for ideal, eu faço. Né? Então, muitas das vezes, pressionados a escolher pelo sanduíche, a gente fica cheio de Italian e não se vê alimentado. Então, a minha recomendação sobre a simplicidade, ela é sempre essa, e meu treino, porque eu também sempre estou me desenvolvendo nisso, é ter as coisas que são suficientes. E nas coisas que são suficientes, que elas sejam integrais, que elas tenham beleza, que elas reverberem o que é a verdade sobre mim. E se houver vazio, que eu não me envergonhe dele, que eu saiba que é processo, rumo ao perfeito, porque é melhor que eu acorde todo dia, sem ter na mão o que é perfeito e procure por ele, do que acordar todo dia com a calcinha bege. Entende? Porque a calcinha Sim. bege, ela cumpre a função, mas não dá tesão em ninguém. Então você fala assim, cara, eu vou ter tesão na vida cheia de bege, comprando só o imperfeito, convivendo só com aquilo que é mais ou menos? Eu prefiro acordar, não ter, mas eu estou economizando para o que é perfeito. Eu estou esperando o que é ideal. Eu sonho por aquilo ali, aí beleza, entende? Aí tudo a ver. Então, assim, para mim isso é a base da simplicidade, que na minha visão não tem a menor relação com dinheiro, sabe? Tem a ver Sim, com certeza. com estar bem consigo e em paz sobre as coisas, né? Sim. Tá. Aí a segunda pergunta é sobre a questão do matrimônio ali, a questão do diagnóstico, né? Ou vai, depois eu queria que você, como a gente provavelmente está no final e vai cair a live, antes que caia, que foi em 30 segundos eu não vou conseguir me despedir de você, eu queria te dar um abraço, enfim, eu não vou conseguir. Que você deixasse uma mensagem para todo mundo, assim, que eu acho que isso é uma coisa que, aliás, você já deixou uma mensagem assim, cara, maravilhosa, foi assim, é um ensinamento para a vida, mas mesmo para encerrar tudo isso, um fechamento depois. Uhum, uhum. Eu sinto assim, sabe, que o mundo nos pede todos os dias que a gente tenha a coragem de viver com o que é essencial. Talvez aquela pergunta que a terapeuta fez de quais são as nossas necessidades seja uma das melhores perguntas para deixar como mensagem final. Porque a gente precisa responder sobre o que a gente precisa e viver com base nas nossas necessidades. A gente deve estar atento para os contratos que não cumprem com os nossos valores e os nossos princípios. Né? E ter coragem de se desfazer daquilo que é inautêntico, que é inverdade. Procurando da forma mais corajosa pelos caminhos de viver uma vida com base na nossa natureza. Né? Não é natural
que a gente precise... Eu estava com essa... pensando assim, meu Deus, né? A gente vive numa cultura que teme, nesse momento, a parada econômica. Muitas pessoas já perderam seus empregos e tal. Eu tenho uma cliente que eu atendo, ela disse assim, a minha empresa perdeu 1/3 do tamanho em uma semana. E eu disse para ela, talvez fosse o tamanho que a tua empresa tem que ter. Né? Talvez esse 1/3 fosse algo que tu não pode sustentar, tanto é que acabou de fechar. Viver uma vida com base naquilo que se sustenta, naquilo que não nos tira sono. Então, lidar com a nossa realidade, olhar para os nossos pontos mais verdadeiros, porque quanto antes a gente olhar para a ferida, mais rápido ela cura, mais rápido ela sara. Né? Então, a minha mensagem é do que nós precisamos, qual é de fato o nosso tamanho e como a gente vai buscar instrumentos para conseguir admirar e amar o desequilíbrio. Porque à medida que a gente caminha, aí é que a gente cresce. É andando para frente que a gente vai se desequilibrando, encontrando maneiras de viver conforme a mudança, que é a única constante, né? Quero me deixar à disposição de todos. O meu Instagram é Vanessa_Tobias. Eu tenho um site, vanessatobias.com.br. Lá no site tem 4 cursos grátis, 2 dos quais são comigo, em parceria com o Sebrae. Um é sobre liderança e comunicação, que eu amo, amo. O outro é mais voltado para negócios. Chama 6 necessidades básicas voltadas para negócios. Tenho cursos online, tá tudo lá. Se precisarem, podem me mandar perguntas. Eu também, quero fazer o de lá. 27 dias. Será que eu dou conta? Dá, é animal. É muito mais legal do que a gente imagina. O curso tem premiação semanal, tem pontuação diária. É como se fosse assim, um game, sabe? Então, tô se louca empolga pra em fazer. a gente faz muitos amigos, parece presencial. O curso tem poucas pessoas em sala, então a gente se conhece bem. Eu privilegio muito isso, assim, de saber quem são as pessoas e tal, porque eu sou carente, eu gosto disso, e gosto de ter, enfim, de fazer essa participação e ter o outro participando da minha vida também. Participar e que o outro participe, né? Deixa eu pensar, assim, na pergunta sobre a questão do matrimônio e com relação ao diagnóstico do filho. Uma das fases, né, do luto é a cólera. E a cólera é a raiva, né? É quando tudo que é sombrio, tudo que é um pensamento, ele é exposto. É como se a gente... Sabe quando tu tá machucado e aí tu tapa o machucado, quando tu abre ele tá mais feio? E então, quando a gente vai limpar, tem muita coisa, muita frase que vai sair que não tem nada a ver, né? Muita coisa que vai ser dita porque é mistura de confusão com expectativas. Então, eu procuraria nos momentos em que a raiva surgir, em que a cólera toma conta, baixar o volume dessa voz para entender que faz parte do processo de revelar o tamanho da ferida, né? Eu procuraria também, é muito duro, mas por lembrar de buscar estrutura e ajuda profissional para mediar isso, né? Para te lembrar, assim, que antes de existir o filho, existe o casal, e antes de existir o casal, existe o indivíduo. Então, nessa ordem de importância que a gente precisa trabalhar. Primeiro, o que está acontecendo comigo, depois, o que acontece com o outro, já que existe amor, para depois a tomada de decisão e alinhamento sobre o que fazer com o filho. Né? Então, assim, peraí, o que eu preciso? Lembra das necessidades como mensagem? O que eu estou precisando agora? Eu preciso de ajuda para pensar, eu preciso de um espaço para mim. Beleza, como é que a gente vai executar isso? Em executando o que eu preciso, como é que eu e meu marido a gente vai se alinhar? Porque o mais importante dentro de uma estrutura familiar são pais alinhados, mesmo que separados, né? Vamos supor que haja um divórcio, não desse caso, mas vamos supor que existe uma família em que os pais são divorciados. O mais importante para o filho é que ele tenha um pai e uma mãe que decidem pela mesma coisa. Porque se a gente decide por coisas diferentes e o filho sabe disso, ele cresce em dúvida, né? Ele toma decisões cada vez mais pendentes, né? Para um lado, para o outro, ele vai pendentes, não, mas não sei se essa palavra está certa. Ele vai pendendo para um lado ou para o outro. Ele vai disputando na mesma intensidade que os pais se disputam, né? Então, recobrar primeiro a tua sanidade individual, para que na hora que o marido, de repente, falar uma bobagem, porque ele está no processo de cólera, tu tenha lucidez de ver que não é contigo, mas com o processo. E na hora em que isso passar, porque a cólera passa, para que no momento que os dois estejam lúcidos, que as decisões sejam tomadas de maneira alinhada.
né? Então, assim, super conta comigo, posso, de repente, conversar um pouco mais. Sinto que a Pamela também deve ter algumas ferramentas e algumas Sim. estruturas para te oferecer nesse sentido, né? Mas busca por orientação técnica, por alguém Temos que 20 possa... segundos restantes da nossa live. Saco. Gente, então é o seguinte, Gente, muito vai, Van! obrigada, tá? Um beijo grande e contem comigo. Eu faço lives todas as sextas-feiras, meio-dia, então eu espero a gente lá. Isso aí. Van, muito obrigada. Foi um prazer ter Imagina, você beijo. com